James, é mesmo necessário conduzir tão depressa? Pierce Brosnan é uma das estrelas mais icônicas de Hollywood, mas há um segredo que manteve escondido durante anos. Durante décadas, nunca falou sobre o assunto. Até agora. Numa entrevista emocionante, Brosnan fala sobre algo que manteve guardado durante toda a sua carreira. O que é que ficou enterrado sob a superfície durante todos estes anos? Junte-se a nós enquanto analisamos a história não contada de Pierce Brosnan e descobrimos o que ele escondeu durante todo este tempo. Um menino sem pai e com grandes sonhos. Pierce Brosnan nasceu a 16 de maio de 1953, em Drogheda, uma pequena cidade da Irlanda. A sua infância foi cheia de desafios. A sua mãe, Mae Smith, tinha apenas 19 anos quando deu à luz. Tinha casado com o pai de Brosnan, Thomas Brosnan, apenas 9 meses antes. Mas o casamento não durou. Thomas deixou a família quando Pierce era ainda bebê. Brosnan disse mais tarde que só conheceu o pai uma vez, quando tinha 31 anos. Beberam uma chávena de chá juntos, trocaram algumas palavras e depois separaram-se. Assobiava bem e andava bem. É tudo isso que sei sobre ele, disse Pierce uma vez. Aquele breve momento foi tudo o que realmente teve do seu pai. Depois de o seu pai partir, a vida ficou ainda mais difícil. A sua mãe teve de tomar uma decisão dolorosa. Querendo dar uma vida melhor ao filho, mudou-se para Londres para se formar enfermeira. Pierce foi deixado para trás na Irlanda, onde viveu com familiares. Não via a mãe com muita frequência, talvez 1 ou 2 vezes por ano. Foi um momento solitário e difícil. Crescer sem os pais fez com que Pierce se sentisse isolado. E na década de 1950, Ireland, vindo de uma família desestruturada, era frequentemente menosprezado. Mais tarde, partilhou como ansiava por uma sensação de lar e estabilidade. Quando Pierce tinha 11 anos, tudo mudou. Mudou-se para Londres para viver com a mãe e o novo marido, William Carmichael. Adaptar-me à vida em Inglaterra não foi fácil. O seu sotaque irlandês fazia-o se destacar na escola. Outras crianças provocavam-no e chamavam-lhe irlandês. Ele lutou para se adaptar, mas algo de positivo surgiu desse período difícil. William, o seu padrasto, tratava Pierce com bondade e ajudava-o a sentir-se parte de uma família. Um dia, William levou o jovem Pierce ao cinema para assistir a Goldfinger, um filme de James Bond protagonizado por Sean Connery. Foi uma das primeiras memórias de Pierce de ter uma figura paterna. Aquele filme não foi apenas uma experiência emocionante. Isso deixou-lhe uma marca profunda. Ele não sabia disso naquela altura, mas aquele dia plantou uma semente que um dia cresceria e se tornaria em algo enorme. Pierce Brosnan viria a crescer e a interpretar o próprio James Bond, tornando-se um dos 7 mais populares da história. Quando era adolescente, Pierce não sonhava em representar imediatamente. Aos 16 anos, deixou a escola e planeou tornar-se artista comercial. Matriculou-se na St. Martin's School of Art, em Londres. Era bom a desenhar e tinha um olhar criativo e... Durante algum tempo, esse pareceu ser o seu caminho na vida. Mas tudo mudou um dia quando entrou num pequeno teatro e viu um cuspidor de fogo atuar. Aquela performance acendeu-lhe uma faísca. Algo naquilo deixou-o curioso. Foi ousado, dramático e cheio de energia. De repente, sentiu-se atraído pelo mundo da performance. Esta faísca levou-o a matricular-se no Drama Centre London, uma das escolas de representação mais conceituadas do Reino Unido. A escola era conhecida por ser intensa e exigente, e os alunos eram treinados através de uma abordagem baseada em métodos. Para Pierce, esses anos foram transformadores. Aprendeu disciplina, como encarnar uma personagem. Mais importante, como encontrar a sua voz como ator. A experiência não se tratou apenas de aprender falas. Tratava-se de descobrir quem era e o que podia fazer. Mais tarde, disse que isso lhe deu liberdade e uma forma de se expressar, algo que desejava desde a sua infância solitária. Depois de se formar em 1975, Brosnan começou a trabalhar em teatro. A sua grande oportunidade surgiu quando foi escolhido para a estreia britânica de The Red Devil Battery Sign, uma peça do lendário Tennessee Williams. Williams ficou tão impressionado com a prestação de Brosnan que lhe enviou um telegrama dizendo: "Graças a Deus por ti, meu querido rapaz." Foi um grande momento para o jovem ator. Os elogios de alguém como Williams deram-lhe confiança de que estava no caminho certo. Não muito tempo depois, Brosnan apareceu em mais algumas produções teatrais e pequenos papéis na TV. Mas o ponto de viragem na sua carreira aconteceu em 1982, quando conseguiu o papel principal na série de TV Remington Steele.
O espetáculo foi um sucesso. Contava a história de um vigarista misterioso e charmoso que finge ser um detetive e se junta a uma investigadora inteligente. A personagem de Brosnan era gentil, inteligente e estava sempre bem vestida. Os espectadores adoravam-no. Tinha uma mistura natural de inteligência, estilo e presença que o fazia destacar-se no ecrã. A Remington Steele funcionou até 1987 e deu fama internacional a Brosnan. Isto também moldou a forma como as pessoas o viam como alguém educado, confiante e magnético. Estas eram as mesmas qualidades que mais tarde o tornariam perfeito para James Bond. Mas muito antes de usar o famoso smoking, era evidente que Pierce Brosnan tinha encontrado a sua vocação. E quando a sua carreira estava a aquecer, Hollywood apareceu com o papel que antes lhe tinha escapado por entre os dedos, Um Destino Perdido, em 1986. Pierce Brosnan estava a poucos dias de se tornar James Bond. Depois de anos a trabalhar arduamente e a construir a sua reputação, o momento com que sonhava desde a infância estava finalmente próximo. Os produtores dos filmes de Bond repararam na sua prestação na série de TV de sucesso Remington Steele. O seu charme, aparência e confiança fizeram dele a escolha perfeita para assumir o icônico papel de Set. Tudo parecia estar a correr como ele queria. Brosnan chegou mesmo a passar por um teste de ecrã com um cenário totalmente ao estilo Bond. Vestiu o smoking, segurou a famosa arma e fez uma apresentação que impressionou toda a gente. Nos bastidores, a equipe de Bond estava pronta para o anunciar como o novo James Bond. Faltavam apenas alguns dias para assinar o contrato e ser apresentado ao mundo como o próximo rosto da franquia. Mas depois, algo inesperado aconteceu. Pouco antes do anúncio oficial, a NBC, a cadeia por detrás da Remington Steele, tomou uma decisão de última hora. Já tinham cancelado o programa devido à queda de audiência. No entanto, a notícia de que Brosnan estava prestes a tornar-se James Bond tornou subitamente a série popular novamente. As pessoas estavam interessadas em vê-lo no ecrã. Como resultado, a NBC decidiu trazer Remington Steele de volta para uma curta temporada. Por causa do seu contrato, Brosnan foi legalmente obrigado a regressar ao programa. Os produtores de Bond mal podiam esperar por ele. Não queriam que James Bond fosse confundido com uma personagem de TV. Assim, rapidamente avançaram e ofereceram o papel a Timothy Dalton. Para Brosnan, foi um momento doloroso. Mais tarde, descreveu-o como algo de partir o coração. Ele trabalhou muito, e quando finalmente estava prestes a acontecer, a oportunidade foi tirada. Assistir a outra pessoa a interpretar Bond, sabendo o quão perto ele chegou, foi difícil, mas não desistiu. Continuou a atuar, melhorando e se manteve paciente. Sabia que se a oportunidade surgisse novamente, estaria pronto, 8 anos depois, em 1994. Essa hipótese regressou finalmente. Desta vez, não houve contratos no caminho. Os produtores de Bond viram mais uma vez que Brosnan era o homem certo para o cargo. Timothy Dalton deixou o cargo após 2 filmes de Bond, e a procura por um novo set levou de volta a Pierce Brosnan. Desta vez, nada o podia deter. Quando Brosnan foi oficialmente nomeado o novo James Bond em 1994, foi um grande momento, não só para ele, mas para a franquia Bond. Tinha 41 anos e a mistura perfeita de maturidade, elegância e energia. Falando sobre isso mais tarde, Brosnan disse que parecia um círculo a fechar-se. O papel que quase perdera para sempre era finalmente seu. Os anos de espera tornaram-no mais forte. E agora, estava pronto para assumir um dos papéis mais famosos da história do cinema. O que veio a seguir foi um Bond como ninguém tinha visto antes. Tranquilo, confiante e pronto para uma nova era. A Idade de Ouro de Bond. Quando GoldenEye chegou aos cinemas em 1995, James Bond já estava ausente dos ecrãs há 6 anos. O último filme, License to Kill, com Timothy Dalton, foi lançado em 1989. Desde então, muitas pessoas questionaram-se se Bond ainda teria um lugar no mundo moderno. A Guerra Fria tinha terminado. O gênero de ação mudou e o público estava habituado a novos tipos de heróis. Alguns críticos acreditavam que a série Bond estava ultrapassada, presa no passado. Mas o GoldenEye mudou tudo. Pierce Brosnan trouxe Bond de volta à vida. Bem, parecia o tamanho certo para o espaço. Ou talvez estivesse aborrecido com isso. A sua versão de 7 era nova e moderna, mas ainda carregava o charme e o estilo clássicos que os fãs adoravam. Era confiante e calmo sob pressão, mas também demonstrou emoção e vulnerabilidade.
Este equilíbrio deu mais profundidade ao seu Bond. Os críticos elogiaram-no por dar uma nova vida ao papel sem tentar copiar os atores anteriores. Não tentou ser Sean Connery ou Roger Moore. Ele era simplesmente Pierce Brosnan. E funcionou nas bilheteiras. GoldenEye foi um enorme sucesso. O filme arrecadou 356 milhões de dólares no mundo inteiro. Um número enorme na época. Tornou-se o quarto filme com maior receita de bilheteira de 1995 e arrecadou mais dinheiro do que todos os filmes de Bond dos anos 80. Bond de Brosnan foi um sucesso tanto de crítica como de público, provando que a personagem ainda pode prosperar num mundo em mudança. Após o sucesso de GoldenEye, Brosnan regressou como Set em Tomorrow Never Dies. Desta vez, Bond enfrentou um novo tipo de vilão. Um magnata dos média que usou as manchetes de notícias para manipular os acontecimentos mundiais. A ideia parecia nova e até à frente do seu tempo, com temas de notícias falsas e poder dos média. Mas Tomorrow Never Dies enfrentou um grande desafio. Foi lançado apenas uma semana depois do Titanic, um dos maiores filmes da história do cinema. Muitos presumiram que Bond seria ofuscado, mas Brosnan provou a sua resistência. O filme ainda arrecadou 333 milhões de dólares em todo o mundo e gerou um grande lucro para o estúdio. Mostrou que Bond poderia sobreviver mesmo num ambiente competitivo de bilheteira. Neste filme, Brosnan começou realmente a misturar o estilo clássico de Bond com uma ação mais moderna. O seu set ainda era elegante e suave, mas agora era também mais rápido, mais forte e mais intenso. As cenas de ação foram ousadas e emocionantes, e Brosnan conduziu-as com confiança. A Bond Girl do filme, Michelle Yeoh, também era diferente. A sua personagem, Eileen, não estava ali apenas para ser resgatada. Ela era igual a Bond em todos os aspectos. Intelligent, habilidoso e forte. Ela deu ao filme uma nova dinâmica. 2 anos depois, em 1999, Brosnan regressou para o seu terceiro filme, O Mundo Não Chega. Este filme levou a franquia numa direção um pouco mais sombria e emocional. Explorou temas mais profundos, incluindo traição, confiança e dor pessoal. A principal vilã do filme, Elektra King, interpretada por Sophie Marceau, era complexa e imprevisível. Foi a primeira vilã feminina principal da série Bond, e a sua relação com Bond acrescentou peso emocional à história. O filme incluiu também uma das sequências de abertura mais longas e emocionantes da história de Bond. Sabe, é uma visita ocasional. Atire para dentro e para fora. Agora é muito diferente. Numa perseguição de barco a alta velocidade no Rio Temsa, Brosnan apresentou uma das suas melhores prestações como Bond, demonstrando não só força física, mas também conflito emocional. Já não era apenas um espião, era um homem a lidar com dor, perda e traição. Apesar de algumas críticas ao papel de Denise Richards como cientista nuclear, O Mundo Não Chega ainda arrecadou 361 milhões de dólares a nível global. Isto provou que o Bond de Brosnan tinha um poder de permanência real e podia manter a série a evoluir. Depois veio 7, Um Novo Dia para Morrer em 2002, o 20º filme de Bond e o 40º aniversário da franquia. As expectativas eram altas e o filme trouxe muita emoção. The Another Day tornou-se o filme de Bond de maior bilheteira de Brosnan, arrecadando quase 432 milhões de dólares em todo o mundo. Foi um enorme sucesso comercial, mas também marcou um ponto de viragem. Muitos fãs e críticos acharam que o filme foi longe demais. O uso excessivo de CGI, os dispositivos irreais e alguns textos foram vistos como sinais de que a série estava a perder o equilíbrio entre estilo e substância. Brosnan tinha atingido o auge do seu sucesso como Bond, mas, nos bastidores, o tom começava a mudar. A franquia estava pronta para mais uma mudança. Mas quando parecia que a era Bond de Brosnan era imparável, Hollywood teve uma surpresa que mudaria tudo. A Traição Secreta. Depois de 4 filmes de enorme sucesso de James Bond, Pierce Brosnan acreditava que voltaria para um 5º. O mesmo aconteceu com o resto do mundo. O seu último filme, Um Novo Dia para Morrer, tornou-se o filme de Bond com maior receita de bilheteira na época, arrecadando quase 432 milhões de dólares em todo o mundo. Brosnan ajudou a trazer a franquia de volta à vida com GoldenEye e manteve-a forte durante quase uma década. Tudo apontava para uma 5ª aventura com Set. O público adorava-o. A comunicação social o adorava. E o mais importante, os produtores pareciam adorá-lo também. Durante as digressões de promoção de Um Novo Dia para Morrer, em 2002, tentou Barbara Broccoli como Michael J. Wilson. Os produtores de longa data de Bond
elogiaram a sua prestação. Disseram que estavam entusiasmados para continuar a trabalhar com ele. Brosnan saiu destas entrevistas confiante de que voltaria. Mas depois algo estranho aconteceu. Depois de todos os elogios e sucesso, fez-se silêncio. Sem notícias, sem atualização. Brosnan, assim como os fãs, ficaram à espera. Ele assumiu que o estúdio estava apenas a demorar no desenvolvimento. Afinal, demorava sempre alguns anos entre os filmes de Bond. Mas, nos bastidores, as coisas estavam a mudar. O estúdio estava a considerar uma nova direção para a franquia. E o nome de Brosnan estava a ser discretamente posto de lado. Em julho de 2004, enquanto filmava After the Sunset nas Bahamas, Brosnan recebeu a chamada que mudou tudo. Estava hospedado em casa de Richard Harris, um amigo próximo que tinha falecido 2 anos antes. Era um lugar tranquilo, cheio de memórias e reflexões. E agora, tornou-se o cenário de um dos momentos mais dolorosos da carreira de Brosnan. A chamada veio dos seus agentes. Disseram-lhe que as negociações para o próximo filme de Bond tinham parado. O estúdio não estava a avançar. Não disseram exatamente o porquê. Apenas lhe disseram que não tinham muita certeza do que queriam fazer. Eles ligar-lhe-ão na próxima quinta-feira. Esta mensagem vaga deixou Brosnan confuso e inquieto. Mas o que se seguiu foi ainda mais emocionante. Pouco depois, falou diretamente com os produtores. Barbara Broccoli foi a primeira a falar. Foi uma das suas maiores apoiantes durante anos, chegando a lutar para o recontratar em 1994, quando outros duvidavam dele. Agora, a sua voz estava cheia de emoção. Ela estava a chorar, por entre lágrimas. Ela disse a Brosnan que estava tudo acabado. Não regressaria como James Bond. Depois veio Michael G. Wilson. Foi calmo, profissional e breve. "Foste um grande James Bond", disse ele. "Muito obrigado." Foi isso. Depois de 4 filmes, $1.000 milhões em receitas de bilheteira e uma década de dedicação, Brosnan foi discretamente dispensado. Mais tarde, em entrevistas, Brosnan descreveu a sua reação em algumas palavras dolorosas. "Fiquei completamente chocado e simplesmente fui atirado para o passeio." Não se tratava apenas de perder um papel. Era sobre como isso era tratado. Não houve uma despedida adequada, nem uma explicação real. Não lhe disseram que tinha feito algo de errado. Atingiu números recorde e ajudou a salvar a franquia. Mas, no final, isso não pareceu importar. A decisão também deixou os fãs surpreendidos. Muitos presumiram que Brosnan regressaria para um 5º e último filme, dando-lhe uma despedida adequada. Em vez disso, fez silêncio no estúdio, seguido meses depois pelo anúncio de que tinha sido escolhido um novo Bond, Daniel Craig. Nos anos que se seguiram, Brosnan começou lentamente a falar mais abertamente sobre o que tinha acontecido. Deixou claro que queria continuar. Chegou mesmo a brincar dizendo que teria interpretado Bond pela 5ª, talvez até pela 6ª vez, se lhe tivessem pedido. Mas não era amargo no sentido tradicional. Não culpou Craig, a quem elogiou por ter feito um excelente trabalho. A sua decepção foi dirigida às pessoas que tomaram a decisão sem lhe dar a hipótese de se despedir adequadamente. Mais tarde, Brosnan criticou o estúdio, dizendo que a decisão era pouco imaginativa e com falta de coragem. Sentiu que tinham agido com segurança ao deixá-lo de lado, em vez de explorarem novos caminhos com um ator de Bond que já tinha provado o seu sucesso. Não se considerava demasiado velho para o papel, assim como muitos fãs. Acreditava que ainda tinha algo para dar, mas Hollywood já se tinha decidido. Para Brosnan, foi uma lição de quão rapidamente as coisas podem mudar na indústria cinematográfica. Num momento está a ser elogiado como o Bond perfeito, e no outro é discretamente substituído. Ainda assim, optou por lidar com a situação com elegância. Embora tenha admitido que a decisão o magoou, não deixou que isso o abalasse. Olhando para trás, Brosnan disse mais tarde: "Não deixo que o arrependimento entre no meu mundo. Isso só leva a mais sofrimento e a mais arrependimentos." Em vez de deixar que a rejeição o definisse, usou-a como motivação para seguir em frente. Começou a assumir novos papéis, explorando diferentes personagens e provando ao mundo e a si próprio que era mais do que apenas 7. Admitiu ainda que parte dele teve de matar Bond dentro de si para seguir em frente. O papel tornara-se uma parte tão importante da sua identidade que afastar-se era como abdicar de um pedaço de si mesmo. Mas quando o fez, um novo capítulo começou. O que aconteceu a seguir a Brosnan surpreenderia toda a gente e provaria que não precisava de um smoking ou de uma licença para matar para brilhar. Quando o tempo de Pierce Brosnan como James Bond chegou ao fim, isso deixou-lhe uma marca profunda.
Durante quase 10 anos, foi conhecido no mundo inteiro como Seth. A personagem trouxe-lhe fama e sucesso, mas também pressão e expectativas. Quando tudo acabou, Brosnan teve de descobrir quem era sem o smoking, os gadgets e o rótulo de Bond. Nas suas próprias palavras, teve de matar Bond para seguir em frente. O seu primeiro passo foi correr riscos, grandes riscos. Em 2005, protagonizou The Matador, uma comédia negra que virou de pernas para o ar tudo o que o público esperava dele. Em vez de interpretar uma figura heróica e tranquila, Brosnan interpretou Julian Noble, um assassino contratado desgastado, desorganizado e profundamente inseguro. Julian usava camisas chamativas, bebia demais e andava pelos lobbies dos hotéis em roupa interior. Era o total oposto de Bond. Esta escolha ousada valeu a pena. Os críticos adoraram a atuação, chamando-lhe corajoso, engraçado e honesto. Brosnan recebeu uma nomeação para o Globo de Ouro de melhor ator. Foi o primeiro grande sinal de que poderia romper com a imagem de Bond e ter sucesso como algo totalmente novo. Mais importante ainda, mostrou que não tinha medo de se rir de si próprio ou de desafiar a ideia do público sobre quem ele era. Em 2006, deu outra reviravolta com Seraphim Falls, um drama sombrio do pós-guerra civil, no qual interpretou um homem caçado que tentava sobreviver numa natureza selvagem e hostil. O filme era tranquilo, sério e despojado de glamour. A personagem de Brosnan quase não falou em alguns momentos, deixando a emoção transparecer no seu rosto e linguagem corporal. Foi uma performance crua e emocionante que provou que ele conseguia conduzir um filme sem a ajuda de explosões ou charme. Nessa altura, Brosnan também começou a ter mais controle sobre a sua carreira. No final da década de 1990, enquanto ainda interpretava Bond, foi cofundador de uma produtora chamada Irish Dreamtime. Depois de deixar o papel de Seth, dedicou-se ainda mais a isso. Começou a produzir filmes em que acreditava, dando a si próprio uma forma de explorar papéis e histórias que Hollywood normalmente não lhe ofereceria. Esta mudança deu-lhe liberdade e poder criativo. Depois, em 2008, Pierce Brosnan fez algo que ninguém esperava. Ele cantou em Mamma Mia, a adaptação cinematográfica do musical de sucesso do ABBA. Brosnan juntou-se a um elenco repleto de estrelas que incluía Meryl Streep, Colin Firth e Amanda Seyfried. O filme foi cheio de alegria, cor, dança e, claro, muita cantoria. Brosnan interpretou Sam Carmichael, um dos 3 possíveis pais da filha da personagem de Streep. Era romântico, tonto, alegre e completamente diferente de tudo o que já tinha feito antes. E quando o filme chegou aos cinemas, o público adorou, mas nem todos gostavam do seu canto. Na verdade, os números musicais de Brosnan eram frequentemente ridicularizados, e os clipes da sua atuação rapidamente se tornaram memes da internet. Alguns críticos brincaram dizendo que cantava como se estivesse com dores. Mas Brosnan levou tudo na desportiva. Não deixou que as provocações o incomodassem. Mais tarde, brincou dizendo que parecia um guaxinim ferido e disse que, de qualquer forma, se divertiu muito a fazê-lo. E os números apoiaram-no. Mamma Mia arrecadou mais de 600 milhões de dólares nas bilheteiras globais. Tornou-se um dos filmes musicais com maior receita de bilheteira de todos os tempos e apresentou os ABBA e Pierce Brosnan a uma nova geração. Provou que a alegria, o coração e nenhuma nostalgia podiam ofuscar a perfeição técnica. Em 2018, Brosnan regressou a Mamma Mia. Aqui vamos nós novamente, a continuação que deu continuidade à história de Donna e da sua família. Mais uma vez cantou, mais uma vez foi provocado. E mais uma vez o filme foi um sucesso. Por esta altura, Brosnan já fazia parte da história do cinema musical. Já não era apenas Bond, era um verdadeiro ícone da cultura pop. Mas mesmo enquanto cantava com todo o seu coração ao pôr do sol nas ilhas gregas, Pierce Brosnan tinha mais um lado seu para revelar. Algo mais profundo, mais pessoal e enraizado no amor. Amor e perda. A vida de Pierce Brosnan fora do ecrã foi moldada tanto por perdas e decepções como por sucesso e fama. Por detrás do charme e do sorriso polido está um homem que viveu uma profunda dor pessoal e que também encontrou a cura. A alegria e a força através do amor e da família. A sua história de amor e tristeza começa com Cassandra Harris. Pierce conheceu Cassandra em 1977. Era uma atriz australiana com uma presença marcante e um coração bondoso. Mais importante, ela teve um efeito calmante em Brosnan, que ainda estava a tentar encontrar o seu lugar no mundo da representação. Era mais velha, experiente e sábia.
Cassandra teve 2 filhos de um casamento anterior, Charlotte e Christopher, e Brosnan rapidamente assumiu o papel de pai. Tornaram-se uma família. Os dois casaram-se em 1980 e desde o início que ficou claro o quanto significavam um para o outro. Brosnan chamava frequentemente Cassandra a sua estrela do norte. Ela acreditou nele e apoiou a sua carreira desde o início. Na verdade, foi Cassandra quem, sem saber, ajudou a plantar as sementes do seu futuro como James Bond. Em 1981, durante as filmagens do filme de James Bond Só para os Seus Olhos, onde interpretou a condessa Liesl von Schlaff, apresentou Brosnan ao produtor Albert Ehrer em Cubby Broccoli. Esta reunião levaria Brosnan a ser escalado como set mais de uma década depois, mas o tempo que passaram juntos foi marcado pela tragédia. Em 1987, Cassandra foi diagnosticada com cancro nos ovários, a mesma doença que tirou a vida à sua mãe. Os anos seguintes foram repletos de visitas a hospitais, cirurgias e tratamentos. Brosnan esteve ao lado dela durante todo este tempo. Descreveu este como um dos períodos mais difíceis da sua vida. Em entrevistas, disse que ver alguém que amamos desaparecer, lento e dolorosamente, deixa uma marca permanente na alma. A 28 de dezembro de 1991, Cassandra faleceu. Tinha apenas 43 anos. Brosnan ficou devastado. Perdeu não só a sua mulher, mas também o seu melhor amigo, a pessoa que o ajudou a tornar-se o homem que era. Foi uma perda que ficaria com ele para sempre. Após a sua morte, Brosnan adotou legalmente Charlotte e Christopher. Criou-os como se fossem seus, tentando dar-lhes o amor e a estabilidade que tinham perdido. Não foi fácil. A tristeza não passa depressa. E durante anos, carregou o peso disso em momentos de silêncio, mas continuou a seguir em frente pelos seus filhos e por si mesmo. Depois, em 1994, algo inesperado aconteceu. Pierce conheceu Kelly Shai Smith, uma jornalista e ativista ambiental norte-americana. O que começou por ser um romance tranquilo cresceu e tornou-se algo forte e duradouro. Kelly trouxe o riso e a paz de volta à vida de Brosnan. Casaram em 2001 na Irlanda, rodeados de amigos, familiares e natureza. Um cenário que significava tudo para ambos. Juntos, Pierce e Kelly tiveram 2 filhos, Dylan e Paris. Desde o início que Brosnan estava empenhado em ser um pai presente e amoroso. Falava frequentemente sobre o quanto a família significava para ele, especialmente depois de tudo o que tinha perdido. Numa entrevista, disse uma vez: "Quero que os meus filhos conheçam o amor. É só isso que me importa. Não era sobre dinheiro ou fama. O objetivo era garantir que se sentiam apoiados e seguros. Mas a vida continuou a testá-lo. Em 2013, mais de 20 anos depois de ter perdido Cassandra, Brosnan enfrentou outra perda insuportável. A sua filha adotiva, Charlotte, também morreu vítima de cancro nos ovários, a mesma doença que levou a sua mãe. Tinha apenas 41 anos. Brosnan ficou devastado. Teve de reviver uma tragédia que achava que já tinha sofrido. Foi um lembrete cruel de quão frágil a vida pode ser. Dedicou-se ao trabalho de caridade. Brosnan e Kelly são defensores ambientais ativos, trabalhando para proteger a vida marinha e apoiar causas sustentáveis. Retribuir tornou-se parte do seu processo de cura. Uma forma de usar a sua plataforma para algo significativo. Se gostou desta revelação, não se esqueça de gostar, subscrever e ativar o sininho para não perder o que aí vem.